Aqui não tem pedido de desculpa. Aqui não tem discurso emocionado. Aqui não tem herói pedindo licença para dar porrada. Isso aqui é Cine Brucutu, o novo quadro do TV Geek. O lugar onde roteiro é escrito na base do ódio, onde explosão é argumento e onde o politicamente correto leva bicuda na fuça para deixar de ser fresco. E já abrimos essa série com a arma mais perigosa dos United States. Chuck Norris chutando meliante, sem um pingo de empatia em Invasão aos Estados Unidos. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui o diálogo é opcional, mas a bordoada é obrigatória. Para falar de invasão dos Estados Unidos, a gente tem que falar da Cannon Films. Aquilo não era um estúdio. Era um hospício comandado por dois primos israelenses, Menahem Golan e Yoram Globus, que deviam tomar querosene no café da manhã. A estratégia dos caras era cinema de guerrilha. Eles filmavam mais rápido do que o governo brasileiro imprimia nota de cruzeiro em 85. Era uma fábrica de pastel onde o recheio era dinamite e o óleo era o suor de figurantes em chamas. A ideia desse filme não veio de uma reunião com gente de cachecol tomando chá. Veio de um surto de raiva. Em 85, o mundo estava um caos absoluto. De um lado, o Ronald Reagan com o dedo no botão nuclear, e do outro, a União Soviética querendo transformar a América em um estacionamento todo cinza. Hollywood estava tentando ser profunda, mas a Cannon deu um murro na mesa e gritou: "Foda-se a profundidade. Vamos botar um cabra com cara de tijolo e zero empatia para explodir comunista até eles virarem patê." E aí entra o Chuck Norris. O homem não atua. Ele simplesmente permite que a câmera registre a sua existência agressiva. O Chuck estava tão pilhado que resolveu meter a mão no roteiro. Imagina o nível da conversa. "Chuck, como a gente desenvolve o vilão?" E ele responde: "Pra quê? Só faz ele matar uma criança e chutar um cachorro que eu apareço com 2 Uzis e resolvo a geopolítica na bala." O roteiro desse filme foi escrito com uma caneta que era um projétil de fuzil, num papel feito de pele de urso. A direção foi do Joseph Zito, um sujeito que já tinha feito Sexta-feira 13 e achava que o Jason era muito delicado. Zito olhou para o Chuck e falou: "Beleza, vamos fazer um filme onde a cada 10 minutos alguma coisa, alguém ou algum bairro inteiro tem que ir para o espaço." E o contexto era puro suco dos anos 80. Era a era do excesso, porra. Se você não tivesse um lança-chamas ou um consórcio de 5 anos para uma linha telefônica, você não era ninguém. O filme foi lançado para um público que não queria saber de arco de personagem ou diálogo existencialista. O povo queria ver o que aconteceria se a liberdade tivesse braços de 45 centímetros de diâmetro. Invasão dos Estados Unidos é o equivalente cinematográfico de dar um soco na cara de um tanque de guerra. Não tem lógica, não tem geografia. Os caras invadem Miami em barco de pesca, baralho. E não tem perdão. É um filme feito para quem acha que diplomacia é o que você faz depois que a munição acaba e resolve o resto na voadora. É o cinema bruto de quem usa faca de caça para fazer a barba e acha que querosene é desodorante. Devia ter me deixado matá-lo quando eu tive a chance. Agora, o problema é seu. O enredo de Invasão dos Estados Unidos é mais simples que mecanismo de estilingue. Um bando de terrorista soviético, liderado por um sujeito com cara de quem foi expulso do inferno por excesso de maldade, decide que vai invadir a América. E como esse gênio da crocodilagem vai fazer isso? Pela praia de Miami. Os caras chegam nos barquinhos de alumínio, desembarcam uma caralhada de armas e começam a explodir shopping, igreja e até churrasco de família. É o caos total, a anarquia completa. O roteirista basicamente disse: "Não vou perder tempo com história. O povo quer ver é comunista levando pipoco." Aí o governo entra em choque. General com medalha até no rabo começa a suar frio. A polícia não serve nem para dar multa. E o exército tá mais perdido que surdo em tiroteio. É nessa hora que eles percebem que diplomacia é para quem tem tempo. E o que eles precisam é de um predador de meliantes alfa. Eles vão atrás do Matt Hunter, que é o Chuck Norris vivendo num pântano, provavelmente criando jacaré porque cachorro é coisa de fresco. O diálogo de recrutamento é um clássico da grosseria. O governo pede por favor e o Chuck responde com aquela cara de quem não caga há 3 dias, mas aceita porque ninguém explode um subúrbio americano e sai impune no turno dele.
Agora segura a emoção, porque as cenas de ação são um atentado ao bom senso. Tem uma sequência num shopping onde o Chuck entra dirigindo uma picape. Dentro do shopping, caceta! E começa a atropelar vagabundo entre as araras de roupa e a praça de alimentação. A lógica nesse filme foi mandada para o paredão de fuzilamento. Tem granada que explode prédio de 10 andares e tiro de metralhadora que faz nego voar 3 metros para trás como se tivesse sido atingido por um trem. E o vilão, o tal do Rostov. O sujeito tenta ser o anticristo, mas toda vez que ele vê o Chuck, ele treme mais que vara verde. O cabrito tem tanto medo do barbudo que até em sonho o Chuck sola o vacilão. Você só conhece ele pela reputação. Mas eu conheço pelo trabalho. A cena final é o ápice da demência brucutu. Os dois se encontram num corredor, o vilão descarrega um pente de AK-47 e o Chuck. Ele simplesmente puxa um lança-foguetes M72 LOL debaixo do braço. Não tem renda, se não tem, você tem o direito de permanecer calado. O Chuck só olha pro infeliz e manda um míssil na cara do sujeito. O cara não morre. Ele é desintegrado, vira átomo, vira lembrança ruim. É o fim perfeito para um filme que tem o QI de uma marreta e a delicadeza de um rinoceronte com raiva. Agora vamos falar de números, porque até para explodir, Miami precisa de din-din. A Cannon Films, que como eu já disse, tinha o controle financeiro de um agiota bêbado, enfiou cerca de 12 milhões de dólares nessa brincadeira. Para um filme de 1985, onde o roteiro cabe num post-it, isso era grana pra cacete. Só a cena do tiroteio no shopping custou mais que a produção inteira de muito drama europeu que ganha prêmio em Festival Mala. O filme arrecadou uns 17 milhões e meio nos cinemas. Parece pouco? Pois saiba que na época isso foi um sucesso decente, mas a mágica aconteceu mesmo foi nas locadoras. Invasão dos Estados Unidos virou o segundo VHS mais vendido da história da MGM, perdendo só para E o Vento Levou. É isso mesmo. De um lado, um drama épico de 4 horas sobre a Guerra Civil. Do outro, o Chuck Norris explodindo um russo com uma bazuca no corredor. O povo escolheu a pólvora, porra! Mas e a crítica especializada? Ah, meu amigo, os críticos de cinema, aqueles sujeitos que usam gola rolê e tomam vinho com o dedinho levantado, quase tiveram um treco. Chamaram o filme de cérebro de ervilha, xenofóbico e um exercício de violência gratuita. Lógico que é gratuito, baralho. Se fosse pago, a gente não tinha dinheiro para ver tanta explosão. Os caras reclamaram que o Chuck Norris não atua. Mas quem quer ver o Chuck Norris fazendo monólogo existencialista? O Chuck atua com o músculo da mandíbula e com o dedo no gatilho. Se o crítico quer ver expressão facial, ele que vai ver mímica no parque. Falar mal da atuação do Chuck nesse filme é como reclamar que o caldo de mocotó é gorduroso. É claro que é. É para isso que a gente toma. É para entupir a veia de testosterona e sair do cinema querendo dar um soco num hidrante. Eles buscam lógica onde só existe caos, buscam roteiro onde só existe munição. Enquanto o crítico escrevia que o filme era pobre de espírito, o Chuck estava em casa limpando o suor com a página da Variety e assinando o cheque para o próximo filme. No fim das contas, a história absolveu o mestre. O crítico hoje ninguém lembra quem é, mas o Chuck. O Chuck continua sendo o único homem que faz o relógio marcar a hora que ele quer. O legado de invasão dos Estados Unidos é tão pesado que se você colocar o DVD na estante, a prateleira enverga. Esse filme foi o marco zero do que hoje a gente conhece como Chuck Norris Facts. Foi aqui que o mundo entendeu que o Chuck não dorme. Ele espera. Que ele não usa relógio. Ele decide que horas são. Esse filme consolidou a imagem do Chuck como uma entidade da natureza que resolve conflitos internacionais com um olhar de quem está com o intestino preso e um dedo nervoso no gatilho. Sem esse filme, os memes de mito que a gente vê hoje simplesmente não existiriam. O Chuck Norris não entrou para a história pediu licença para passar por ele. Meu amigo, o nível de brucutice nos bastidores era de cair o queixo. O Chuck Norris, sendo o Chuck Norris, insistiu em fazer a maioria das suas acrobacias. Em uma cena de luta no pântano, ele foi picado por uma cobra. Depois de 3 dias de agonia e sofrimento insuportável, a cobra morreu. Ele também exigiu que as armas fossem reais, com festim, claro, para que o peso e o recuo fossem de homem. O set de filmagem parecia uma zona de guerra real, com tanto barulho de tiro que os vizinhos em Miami acharam que a invasão russa tinha começado de verdade. Os produtores da Cannon
na sua infinita sabedoria de agiotas de Hollywood, acharam que iam dominar o mundo. Mas a zica maior veio depois. Eles gastaram tanto dinheiro explodindo coisas que o estúdio começou a fazer água. Invasão dos Estados Unidos foi o canto do cisne da era de ouro da Canon. Depois disso, a grana foi sumindo e os filmes foram ficando mais pobres, até o estúdio virar saudade. Mas eles caíram atirando, literalmente. Hoje, esse filme é estudado por quem gosta de cinema de verdade. Aquele que não pede desculpas. Ele é o avô de filmes como Os Mercenários. Sem o Matt Hunter de calça apertada e Uzi na mão, o Stallone nunca teria tido a coragem de reunir a velharada para explodir vilarejos inteiros em 2010. O legado é esse. Se você ver um cara sozinho contra um exército, sem camisa, suado e sem nenhum arranhão no final, agradeça ao Chuck e à Canon. Eles provaram que com 12 milhões de dólares e uma bazuca, qualquer um pode reescrever a história do mundo. Ou pelo menos fazer a gente dar risada enquanto tudo voa pelos ares. Se você sobreviveu a esse banho de sangue e testosterona, o mínimo que você pode fazer é socar o botão do like com a força de um soco do Chuck Norris. Se não se inscreveu ainda, o que você está esperando? Que um comunista venha ocupar sua sala e tomar sua cerveja Moema? Já clica no sininho para não perder a próxima explosão aqui no TV Geek. Agora eu quero saber de vocês, seus cascudos. Qual deve ser o próximo filme dessa série de filmes macho? Querem ver o mestre Seagal quebrando ossos, o Van Damme abrindo o espacate sem motivo ou o Stallone costurando o braço com linha de pescar? Comenta aí embaixo que eu vou ler tudo enquanto limpo minha Uzi. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde a zoeira continua sem limites e sem colete à prova de balas.